o que aconteceu foi que Davi, isso está expresso lá no livro de Reis, Davi falou assim, poxa, por que eu, que moro numa casa de cedros, né, a minha casa aqui, confortável, etc., tô bem, por que eu moro num lugar desse, enquanto a casa do meu Senhor, a casa do meu Deus, tá ali embaixo de tendas, que era o tabernáculo, que era móvel, né, então o tabernáculo de Deus, ele ficava ali sob tendas, etc. Ele fez esse questionamento. Aí, na verdade, começou a crescer no coração dele por amor, inclusive, né? Falou, pô, meu Deus merece algo maior. Começou a crescer no coração de Davi essa questão de que ele precisava edificar algo para o Criador. Um templo, alguma coisa onde ele pudesse... o tabernáculo não ficasse ali só embaixo das tendas, né? E depois que isso começou a chegar no coração dele, ele foi falar com o profeta lá da época, que era o profeta Natan, e o profeta Natan recebeu ali uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus, onde ele falou para Davi. Ele foi conversar e falou para Davi assim, o profeta recebeu uma palavra direcionada a Davi e passou para ele, vou ler para vocês aqui que eu separei. Leia. Melhor do que eu parafrasear, né? Deixa eu ver aqui. Tá em 1 Crônicas, na verdade, capítulo 17, do 4 ao 10, o profeta Natan falou assim, tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite. Então, aquela vontade que estava nascendo no coração de Davi, o profeta Natan recebeu uma palavra direta de Deus falando, você não vai edificar uma casa. Quem vai edificar uma casa serei eu. Foi Deus. Depois ele faz a continuação dizendo, eu edificarei uma casa, um reino que durará para sempre. E a grande questão é que Davi interpretou ali como essa casa a ser edificada seria esse templo, por Salomão. Templo por Salomão, que era da sua descendência. A passagem está aqui, ó. Digo-te que o Senhor edificará para ti uma casa, levantarei a tua semente após ti, ou seja, da sua descendência, né? A qual será dos teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino, ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Serei o seu pai e ele será o meu filho. Eu o assentarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para todo o sempre. 1 Crônicas 17, do 10 ao 14. Aqui a gente vê que Deus, isso você pode até encontrar dentro da própria teologia, Deus estava fazendo a promessa do Messias. Seria o Messias que estabeleceria essa casa para a habitação de Deus. E seria o Messias que seu reino duraria para sempre. O reino de Salomão durou para sempre? O reino de Salomão não durou para sempre. O reino de Davi durou para sempre? Não, o reino de Davi não durou para sempre. E essa aqui foi uma promessa de Deus. E Deus não descumpriu a sua promessa. Mas é que isso se referia ao Messias. Mas, se aquela fosse a casa do Senhor, ele não teria destruído tantas vezes. Não teria. Dar um exemplo de que aquilo não significa nada, né? O próprio Messias falou isso, isso daí vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. Então eu acho interessante isso daí, para as pessoas saberem. Então, é que nem tem a parte na Bíblia que fala, a letra mata e o espírito vivifica, né? Então, às vezes a interpretação da letra do que está escrito ali acaba gerando engano. Eu concordo com você nessa parte também, da super importância que eles deram para a pedra, para o templo, para o local. Como o homem sempre tenta dar alguma coisa física. Eu acho que... Física. Se você parar para observar, desde a igreja primitiva até hoje, o ser humano ele tem esse hábito de querer colocar Deus numa imagem, de querer colocar a casa de Deus num local e querer colocar coisas materiais, coisas físicas. E você vê muitas partes na Bíblia que, se você interpretar espiritualmente, não tem nada de material. Essa questão do templo é uma delas. Não tem nada de físico quando é citado. E quando o homem, como o homem ele interpreta, ele sempre quer colocar algo material. Ele quer colocar um templo, ele quer colocar uma imagem, ele quer colocar uma escultura. Deus poderia permitir que alguém, vamos supor, um cara fosse lá e construísse alguma coisa, uma bola lá de pedra, e falasse, aqui representa Deus, que é a rocha, esse é Deus, e adorar aquela pedra como se ela fosse Deus, não de forma idólatra para outro Deus. Só que Deus nunca permitiu isso. Porque Deus nunca gostou dessa ligação com o material. Porque aquilo que é material perece. Aquilo que é material não fica pedra sobre pedra daquilo que é físico. E as coisas de Deus estão além disso. Então, as pessoas têm que parar tanto com a letra e ter um pouco mais de espírito, para ter a interpretação espiritual das coisas. O que você acha da frase, Deus não habita em templos por mãos humanas? É mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando, mas responde aí, vai. É interessante você trazer isso porque... Referente a toda essa questão aí de Salomão, tem uma passagem em Atos que confirma o que eu falei no sentido de que tem uma parte lá onde Estevão os fariseus lá
tentaram fazer uma emboscada para fazer ele falar mal de Moisés e falar mal das leis, e eles fizeram uma sujeira lá com ele, e aí Estevão começou a falar algumas questões, e aí ele acabou falando sobre Salomão também. E aí ele concluiu o discurso dele lá falando da seguinte forma: Salomão lhe edificou uma casa a Deus, e Salomão acabou edificando uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos do profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Está em Atos 7, 47 e 49. Ido por mãos de homens, no sentido de que o tabernáculo, que antes era o local de habitação de Deus e era aquilo que a gente conhece como a Arca da Aliança e tudo mais também, nos tornamos nós, né? O que é o tabernáculo hoje, o que é compreendido ali, você analisando o Novo Testamento, com esse novo pacto, através do Messias, somos nós. Mas isso não significa que Deus não habita numa determinada edificação, no aspecto de que se você for a uma igreja adorar, Deus você não vai receber lá. Deus ali. Não é isso. Deus, ele vai estar onde uma pessoa com coração contrito buscar a ele. Isso pode ser dentro de um templo, isso pode ser no jardim, isso pode ser na rua, isso pode ser no ônibus, isso pode ser na sua casa. Então, essa colocação, onde a gente vê muitas vezes sendo descontextualizada de que Deus não habita em templos de pedra, no sentido tem que olhar o contexto, né? Nesse contexto de Estevão, ele estava falando sobre várias coisas que estavam acusando ele de ir contra os profetas, ir contra ali Moisés e não sei o quê, mas ele falou, olha, no caso de Salomão construiu um templo, mas não era necessária a construção de um templo para que Deus viesse habitar dentro das pessoas. Deus não habita no templo, Deus habita nas pessoas. E se as pessoas estiverem porventura no templo, né, as pessoas vão estar recebendo o Criador. O que eu tenho a dizer assim é com relação a isso, né? Certo. Somos Legal. nós o local de habitação, mas isso não significa que se a pessoa não estiver numa igreja não vai receber a presença de Deus. Eu até tinha uma pergunta aqui que era próxima, que a Maria N deixou lá no meu canal, que foi assim: nós somos a casa de Deus, então não precisamos ir na igreja. É exatamente o que você acabou de falar. As pessoas, elas estão pegando. Olha de novo um exemplo de a letra mata e o espírito vivifica. A pessoa lê, Deus não habita em templos de mãos humanas. A pessoa, ela corta o que vem antes, ela corta o que vem depois, ela pega aquela frase, entendeu? Enfia aquilo na cabeça e estão usando isso para falar que, tipo assim, Deus é contra a igreja, ele é contra a existência de um local. E isso aí já é a interpretação exagerada para combater e para afirmar o desigrejamento. E não a verdade. Tem que ter ali aquele equilíbrio. As pessoas precisam parar de guerrear uma contra as outras com relação a determinadas coisas e entender que tá tudo bem se você quiser ir para a igreja e tá tudo bem se você não quiser ir para a igreja. O que as pessoas às vezes acabam brigando, chocando, no sentido de que não, você deve sim ir para a igreja, ou não, você não deve ir para a igreja, é com relação a essa questão da liturgia. Alguns acham a liturgia super importante, outros já conseguem identificar que algumas coisas ali partem, às vezes, de uma má interpretação. Então, eu acho interessante dar espaço para o outro explicar o porquê do seu posicionamento, sabe? Que nem a gente falou no começo, talvez tem gente que entrou depois, eu vou até repetir. O perigoso dessa história é o extremismo, entendeu? A gente não pode vender a ideia de que tem que ir na igreja, se não for na igreja você não vai pro céu, você precisa do pastor, porque isso é mentira, isso é enganação, isso não é real, eu não defendo isso. Mas também a gente não pode defender a ideia de que você não precisa ir na igreja, então ninguém vai mais, abandona as igrejas, fecha tudo aí, porque isso vai causar um dano muito grande para a própria obra de Deus, naquela questão que a gente comentou antes, das pessoas que estão começando a ir na igreja, começando a conhecer Deus, que não tem condição. Tipo, não é porque eu tenho condições de ficar sem igreja que, de repente, o meu irmão mais novo tem, por exemplo. Às vezes eu fico sem igreja normal, fico até mais crente. Às vezes meu irmão mais novo, sem aquela rotina, sem ir na igreja, sem ouvir uma palavra, ele vai lá jogar videogame, ele vai lá pro cinema, ele vai passear. Quando você menos vê, já era. Não é mais crente, perdeu um ali, pela falta de ter um local. Então, assim, não é nem... Tô só explicando, tá? Pra galera que chegou depois. Sim. Então, assim, não é nem uma questão de vão na igreja e nem uma questão de não vão na igreja. É uma questão, assim, decida por si mesmo. Mas se você decidir não ir, tenha preparo e saiba que isso vai fazer bem para sua alma. Porque não adianta você parar de ir e se tornar anêmico espiritual. Se você vai largar a igreja, larga e continua melhor do que quando você frequentava. Porque se for para largar a igreja e se tornar um anêmico, é melhor você continuar na igreja. E do outro lado, se for para você ficar na igreja e nunca evoluir, nunca aprender, nunca ler por si próprio, nunca buscar Deus sozinho,
Vai chegar um dia que, por mais que você defenda e goste do seu pastor, do seu padre, é bíblico, vai chegar um dia que as igrejas vão fechar, você não vai ter mais igreja para ir, e aí o que vai ser de você quando isso acontecer? E é um morto espiritual. É um morto espiritual. Tá cheio Muleta, de morto tá de espiritual muleta. dentro das igrejas também, entendeu? Isso Isso aí. daí é muito preocupante. Agora vai ficar polêmico. Aí, Agora vai... Pode falar, pode falar. deixa eu complementar que aqui eu tinha separado um verso também que eu acho que é interessante com relação ao que a gente falou sobre a questão do templo. Lembra que eu falei que Deus permitiu a Salomão a construção do templo, mas não era essa a ideia que ele tinha com relação ao que ele tinha dito para o profeta Natan sobre edificar o templo, né? E aí tem uma passagem em 1 Reis que confirma isso. 1 Reis, capítulo 5, versículo 12. Isso aqui é a palavra do Senhor. Quanto a este templo que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, que falei a Davi, teu pai. Ou seja, ele está falando, sabe a promessa que eu falei que eu edificaria uma casa para mim da tua semente? Se você, mesmo construindo esse templo aí que você quer construir, se você for fiel a mim, eu vou manter a minha promessa de que da tua semente eu destacarei esse que edificaria essa casa e esse reino eterno. Então ele está reiterando aqui. E aí eu habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Então, para mim essa passagem é muito clara como foi realmente uma permissão de Deus a construção daquele templo específico da parte de Salomão. Magnânimo daquilo. Magnânimo daquele jeito. Porém, tem que ficar muito claro para as pessoas que é muito chato quando existe uma descontextualização nos dois sentidos, tanto com relação ao templo de Salomão, quanto em relação a Deus não habitar no templo de pedra, uma descontextualização que não é o que a palavra está querendo dizer. Então as pessoas precisam ali ter um pouquinho de maturidade para analisar esses textos. Olha, tem uma pergunta que fizeram aqui também, e eu vou jogar para você respondendo essa. As cartas de Apocalipse, né? Igreja de Efésio, Filadélfia, enfim, são cartas enviadas para igrejas? Igrejas? Para congregações? Não eram templos, né? Eram congregações no sentido de pessoas... Aquelas cartas da igreja eram comunidades. Das 7 igrejas de Israel eram comunidades. Então, foram feitas aqueles advertências para comunidades que tinham recebido o evangelho, mas que estavam algumas acertando bastante, como a igreja de Filadélfia, e outras errando bastante, como a de Laodiceia. Então, eram congregações, galera. Eram pessoas que professavam da mesma fé, tinham recebido o evangelho e se juntavam onde seja. Sabe? Isso é muito importante porque a Igreja Católica Romana ela tem essa ideia de que a gente foi a primeira igreja. Não. Só que, na verdade, o que chama a ideia, a igreja veio depois, mas a congregação, esses ajuntamentos já eram comuns. E enquanto os romanos nem tinham montado igreja e estavam, pelo contrário, matando os cristãos estavam lá se ajuntando em congregações. Então, congregação é algo comum na igreja da antiguidade, né? Nos crentes da antiguidade. E na atualidade veio esse contexto de igreja, veio essa coisa de igreja, de local, de poder para o homem e tal. Isso é novo. Mas o contexto de se reunir para louvar a Deus, de se reunir, se congregar, isso sempre existiu. Existe no contexto que ela está citando agora e existe no contexto também dos cristãos que morreram ali perseguidos pelos romanos. Por quê? Porque eles se congregavam e o Império Romano não gostava disso, porque eles eram monoteístas e matavam esses crentes que estavam ali se reunindo. Então sempre existiram congregações, não igrejas. Isso é importante as pessoas entenderem. É importante que as pessoas entendam também que a palavra igreja, conforme a gente vê na tradução bíblica em português ali, não se refere a um templo físico. Igreja não é templo físico. Se você olhar no original, o que está ali na palavra igreja, tem esse sentido especificamente de congregação, de reunião de pessoas. Várias pessoas do corpo de Cristo. Nós somos membros do mesmo corpo, né? Cada um ali tem a sua função, um braço, um nariz, uma orelha, etc. Então, sim, a igreja é isso, é todo mundo que faz parte do mesmo corpo, que o ponto em comum é Cristo. Olha, eu vou ler umas perguntas aqui para você, tá bom? Ó, a Laiane perguntou o seguinte: o que fazer se você não quer mais ir na igreja, mas o seu marido quer continuar? E aí, o que você responde? Cara, nos tempos de... É complicado dar essa resposta porque vai abranger uma outra questão que a mulherada hoje em dia não gosta, que é a questão de submissão, né?
Biblicamente falando, existe uma questão de nós termos que ouvir o marido, né? E o meu marido, agora que ele aprendeu isso, ultimamente ele tem me zoado. Mulher, me obedece. Eu, opa, peraí, tá me ameaçando? Tá me olhando aqui. Mas assim, porque, né, meu marido, ele não era crédulo e tal, e há pouco tempo ele tem se deparado com esses ensinos, e aí às vezes ele fica brincando nesse sentido, né? Então, mas a questão de submissão é no sentido de você dever um certo respeito ao seu marido, no sentido bíblico também. Então, como ele, sendo o líder, a Bíblia destaca o homem como o líder espiritual da casa, às vezes é impraticável, porque às vezes a mulher talvez tenha uma fé maior do que o marido, mas de modo geral, a Bíblia destaca o homem como líder espiritual da casa. E se ele entende que é bom para ir para a igreja e tal, você por X motivos pode achar que está errado. Você como mulher submissa, vamos colocar assim, você pode ir com cuidadinho, carinho e falar para ele, olha, tal coisa está acontecendo, eu estou sentindo no meu coração um incômodo com relação a isso, e vamos ver o que ele te diz a respeito dessa situação. Mas eu diria para encontrar um meio termo, já que isso faz bem a ele, um meio termo no sentido de você tentar acompanhar ele, mas outras vezes você propor a ele fazer em casa o culto mesmo. Sim. Então, para tentar vocês amadurecendo juntos essa questão, chegar num consenso, e que nunca venha a servir como algo de briga, né? Mas que você, mulher, venha se utilizar ali da sua sabedoria, do seu tato, do seu cuidado, para poder tentar, se for o caso de influenciar ele para X ou Y, fazer isso mostrando todos os dados para ele, para que ele veja o porquê que você está resistente àquela questão. Eu daria esse conselho. Você não vai destruir seu casamento por causa disso, né? Destruir o casamento, destruir a família por causa disso. Então é melhor ir, mesmo que às vezes não quer, mas para preservar o casamento, do que criar uma intriga, criar uma confusão desnecessária. Ou troca de igreja, dependendo se tem alguma coisa errada na igreja, às vezes está vendo alguma coisa absurda. Né? Conversa, né? Algo que tem que ser feito. Bom, outra pergunta. O que você acha do enriquecimento de pastores? Essa foi o Silver que perguntou. Absurdo, né? Pastores enriquecendo. O que é isso, cara? É absurdo, né? Absurdo. Isso é algo que faz as pessoas largarem as igrejas, porque você vê esse monte de pastor enriquecendo, isso é revoltante. Você vê a obra de Deus se tornando a obra do dinheiro. Eu acho, cara, que o dinheiro ele tem um poder de corrupção muito grande. Aonde entra o dinheiro é 90% de chance de ter corrupção. Eu acho até o momento que o pastor tem um salário, ou que ele ganha, sei lá, por fiel, ou por quantas pessoas vão na igreja, quantas pessoas dão dinheiro, isso é muito perigoso. Porque é daí que começa a vir a liberdade, o New Age dentro da igreja. Porque o cara fala, poxa, se eu pregar a doutrina verdadeira aqui, a igreja vai esvaziar. Não vou ter. Aí eu não vou render a grana. Então, peraí, isso pode, aquilo pode. Isso aqui não tem problema não. Não, Deus não liga não, vem aqui. E aí levanta um monte de bandeira na igreja, aceita tudo quanto é tipo de coisa, não prega mais a verdade para manter pessoas. O dinheiro dentro da igreja... atrair e multiplicar as pessoas, né? Pregando educação financeira dentro da igreja, trazendo questões de divertimento, oratória, etc. Hipnose, inclusive, já vi algumas igrejas que se utilizam disso. E o foco de ser Deus fica bem longe. Nenhum. Eu conheço igrejas aí, cara, que vamos atrair o jovem. Aí você chega na igreja, é só videogame, jogo, vôlei, basquete, ping-pong. Aí tá, e agora? E a palavra, e a Bíblia? Não, se tiver isso aí, eles vão embora. Então, peraí, então muda o nome, não é mais igreja. Monta uma CM, monta um clube. Uma ludoteca, sei lá. Absurdo. Não, cara, com relação ao enriquecimento, o que a pessoa precisa, para se responder essa pergunta, precisa se questionar houve em algum momento o enriquecimento de algum apóstolo, de algum discípulo do Messias ou do próprio Messias? O que o Messias incentivou a todo tempo? A divisão dos bens, né? Para que houvesse ali amparo dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Então, assim, você vê que a todo tempo a mensagem do Novo Testamento, a mensagem bíblica, é que você precisa acumular tesouros nos céus e não aqui nessa terra. Né? Então, enriquecimento aí, seja da igreja católica, igreja evangélica, isso daí é erradíssimo.